Em Ezequiel 42, deixando o templo propriamente dito, o profeta descreve várias estruturas paralelas para o uso dos sacerdotes. Ele nos fornece medidas e detalhes sobre a arquitetura dos edifícios que compõem o complexo de salas destinadas aos sacerdotes, conectadas com o pátio interno e com entradas no pátio externo. Além disso, Ezequiel nos mostra que essas salas eram usadas para armazenar as vestes dos sacerdotes e como um lugar para eles comerem as ofertas mais sagradas. No final do capítulo, o anjo mede as dimensões externas do templo, que ocupava uma área enorme de mais de 13 campos de futebol. Vamos explorar essas informações e ver o que podemos aprender sobre a visão do profeta sobre o templo de Deus. É sobre isso que nós vamos estudar em Ezequiel capítulo 42. Então, se inscreva no canal para que você não perca as nossas mensagens e ative todas as notificações. E não esqueça de ficar comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Ezequiel capítulo 42 pode ser dividido em 3 partes que vão do versículo 1 até o versículo 20. Lembrando que eu não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão grande, mas se você quiser acesso a um comentário mais detalhado, é só você acessar o jesusemabiblia.com, na barra de pesquisa colocar Ezequiel 42 e você vai poder acessar o comentário de cada uma das partes desse trecho de forma mais detalhada. Se quiser, você também pode acessar pelo link que está aqui na descrição, ok? Então, vamos lá. Aqui na primeira parte, nós vemos do versículos de 1 a 12 a descrição das salas paralelas ao templo, adjacentes. Veja o que diz o versículo 10, a parte A do versículo. Na parede do átrio, do lado de fora ao sul, havia salas e um pátio. O que nós precisamos saber para entender bem esta seção aqui de Ezequiel capítulo 42? Primeiro, a estrutura e disposição das salas. Ezequiel descreve as salas paralelas ao templo, destacando a presença de 2 edificações no lado norte do templo, com um corredor comum e outra fila de salas paralelas no lado sul. Eu sei que é um pouco difícil de visualizar o que nós estamos lendo aqui, mas para esse estudo é importante que você foque junto comigo no significado dessas estruturas, dessa visão, porque na aplicação espiritual à minha vida e à sua vida, isso tem implicações muito preciosas. Segundo, os diferentes tamanhos das salas. As salas apresentavam tamanhos distintos, sendo as do lado sul próximas ao santuário 2 vezes mais longas do que a do lado norte. Por fim, esses detalhes sobre as salas paralelas ao templo mostram o cuidado e a precisão divina na construção do lugar santo, ressaltando a importância de servir a Deus com dedicação e zelo, em harmonia com os princípios de santidade e ordenança estabelecidos por Ele em Sua palavra. Então, a grande lição, digamos assim, dessa primeira parte, é mostrar a mim e a você, aos leitores modernos, o cuidado, o zelo do Senhor Deus com a sua casa e com a sua obra. O nosso Deus é um Deus que ama a excelência no serviço a Ele. Eu já indiquei que você estude a minha playlist de Levítico para que você possa entender o significado das ofertas e dos sacrifícios. E aqui não é diferente. Essa disposição do templo, a arquitetura do templo também traz muitas verdades importantes sobre o caráter do nosso Deus. O texto continua e aqui na segunda parte, que vai dos versículos 13 a 14, nós lemos a utilização das salas pelos sacerdotes. E no versículo 13, na parte inicial, está escrito: Disse-me, as salas do norte e as do sul, que estão diante do pátio, são as salas santas, onde os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a esse trecho do texto de Ezequiel 42. Primeiro, santidade do serviço ao Senhor. As salas paralelas ao templo eram designadas como salas santas, onde os sacerdotes se aproximavam do Senhor para comer as coisas santíssimas, ou seja, as ofertas sagradas. Segundo, comunhão e sustento para os sacerdotes. O propósito das salas santas era proporcionar um lugar sagrado para que os sacerdotes pudessem se alimentar das ofertas consagradas, o que simboliza a comunhão e a proximidade deles com o Senhor e o sustento que Ele lhes proporcionava. Percebe como
os significados, os motivos. E cada ambiente do templo ele tem uma lição muito importante. Aqui é provisão e comunhão na hora do alimento. Aqui em casa nós temos o hábito, nós cultivamos o bom hábito de sempre dar graças durante as refeições, sendo grato ao Senhor. Muitos cristãos, infelizmente, têm perdido esse hábito, têm perdido essa prática espiritual, esse sacrifício agradável. Mas nós vemos aqui no texto de Ezequiel como o Senhor Deus ama princípios como esses. Coisas que parecem simples muitas vezes no nosso relacionamento com Jesus e que muitas vezes são tidas como descartáveis. Não. Acredito que o Senhor Deus ama essa excelência, esse cuidado. E eu tenho sido inspirado tanto pelas Escrituras como por homens e mulheres de Deus da história da igreja que cultivaram esse hábito. Eu recomendo que você também faça. Terceiro, armazenamento das vestes sacerdotais. Além de servirem como local para a refeição, essas salas também eram utilizadas para armazenar as vestes sacerdotais, símbolos da santidade e dedicação ao serviço do templo, ou seja, aquilo que os sacerdotes vestiam, sua representação no serviço, a representação da santidade, na verdade, as vestes, eram guardadas nas salas santas. O texto continua e aqui na terceira parte dos versículos de 15 a 20, nós lemos sobre as medidas externas do templo. E no versículo 20 diz o seguinte: mediu de um lado ao outro e era quadrado, tendo comprimento e 500 côvados de cada lado. O altar ficava diante do templo. Eu recomendo que, caso você queira saber as medidas, eu não atualizei aqui nesse estudo, mas no site, no jesuseabiblia.com, você vai poder ler esse texto em metros e saber quantos metros isso significa de fato. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber sobre esse texto primeiro, dimensões precisas. Nesta parte, o anjo mede o templo externamente e revela que o complexo do templo é um quadrado perfeito com 500 côvados de cada lado. Segundo, a grandeza do templo. A área total ocupada pelo complexo do templo é de aproximadamente 71.128 metros quadrados, ou seja, é gigante, o que representa uma grandiosidade impressionante, indicando a magnitude da presença divina naquele lugar. A grandeza do templo é uma representação da grandeza do nosso Deus. Embora nós saibamos, assim como diz Salomão, que nem mesmo os céus dos céus podem conter o nosso Deus, aqui é uma grandeza simbólica, é uma área extraordinariamente grande para representar um lugar de santidade da habitação do nosso Deus. Por fim, o posicionamento do altar. O texto destaca que o altar ficava diante do templo, posicionado estrategicamente para os rituais e sacrifícios, simbolizando o centro do serviço e adoração a Deus. Ou seja, havia uma proximidade entre a oferta, entre o altar e o Senhor, representando a importância, o quanto as nossas ofertas nos aproximam do nosso Deus. Em nossos dias, essas ofertas são a oração, o tempo que nós passamos em oração, o tempo que nós passamos lendo sua palavra, nossas ofertas materiais de fato, tudo isso são ofertas espirituais. E essa disposição do templo, essa arquitetura aqui mostra o quanto o Senhor está perto do ofertante. Qual a grande lição de Ezequiel capítulo 41? O que eu aprendo com esse texto tão belo, tão magnífico? Bem, como eu já tenho repetido várias vezes ao longo do estudo da série, eu gosto muito do estudo do livro de Ezequiel. Esses simbolismos são carregados de muitas verdades. Mas de uma maneira bem resumida, eu acredito que a maior lição de Ezequiel 42 está na ênfase da santidade e reverência no serviço ao Senhor. Ao descrever as salas paralelas ao templo e a utilização dada pelos sacerdotes, o texto enfatiza a importância de separar e dedicar as coisas para o Senhor Deus, tratando-as com respeito e cuidado. Além disso, a grandiosidade e precisão das medidas externas do templo demonstram a magnitude da presença divina e a necessidade de oferecermos a Deus o nosso melhor em adoração e serviço. Essa lição nos lembra que devemos servir ao Senhor com diligência e zelo, buscando a santidade e a perfeição em nosso relacionamento com Ele, preparando-nos para a futura adoração e comunhão plena no templo que Ele preparou para o seu povo. Então, um resumo daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Eu acho muito lindo essa descrição, essa visão, porque o Senhor tem preparado o melhor. Aquilo que de fato o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida.
Nós vemos em Ezequiel 42 o quão importante é conhecermos bem as Escrituras e sabermos entender muitas das suas linguagens simbólicas. Perceba que até mesmo um livro tão misterioso quanto esse é carregado de lições práticas para o meu dia a dia e o seu dia a dia, que vão fazer toda a diferença. Agora imagine compreender de uma forma ainda mais profunda esses princípios. É exatamente o que eu ensino no meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Quem diria que Ezequiel tinha lições práticas para o nosso dia a dia? Pois bem, é muito bom você ler e estudar com outra pessoa explicando, mas melhor ainda é você ler, entender e praticar. Se você precisa de ajuda nisso, eu acredito que o curso vai lhe ajudar. Se você quer mais informações sobre ele, acesse o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Deus Santo. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.